dia sem cessar, no coração que busca e quer amar. Aqui na casa que ao Pai pertence, um lugar onde a fé sempre vence. Venha adorar com todo o coração. Na ICNV Mangabeira é a nossa missão. Cantar, louvar, elevar nossa voz, Deus nos guia, nunca estamos a sós. Cada canto ecoa com devoção, uma família unida em oração, braços abertos, prontos a acolher aqui as famílias em amor. Venha adorar com todo o coração. Na ICNV Mangabeira é a nossa missão. Cantar, louvar, elevar nossa voz, Deus nos guia, nunca estamos a sós. Com a paz do Senhor, conduzindo ao caminho de amor. Cada passo dado é pra engrandecer o nome de Jesus. Vamos engrandecer. Venha adorar com todo o coração. Na ICNV Mangabeira é a nossa missão. Elevar nossa voz, Deus nos guia, nunca estamos a sós. A cada instante com a paz do Senhor, conduzindo ao caminho de amor. Cada passo dado é pra engrandecer o nome de Jesus. Vamos engrandecer. Venha adorar com todo o coração. Na ICNV Mangabeira é a nossa missão. Cantar, louvar, elevar nossa voz, Deus nos guia, nunca estamos a sós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, eu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste.
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Sou vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pode aplaudir, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Adoremos ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Diga, vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Amém, glória a Deus. Aleluia. Você faça dessa canção sua oração nesse momento ao Senhor, que é nossa esperança, nosso refúgio e nossa fortaleza. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está
a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Lá do início, entrego a ti. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti, Jesus. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou, eu seguro estou. Em Neemias. Gente, se o som estiver bom aí, viu? Lá, se tu quer, claro que só tá em ordem aí. Dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir, já sei que não tá bom. Dá pra ouvir, não tá bom. Se quiser melhorar, vem aqui, mexe aqui, tá, cara? Aqui, mexe aqui pra melhorar. Meus irmãos, Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 6. Amor, tu pega água pra mim, amor? Por favor. Neemias capítulo 1, do 1 ao 6. Pode ficar sentadinhos mesmo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua voz. Fala os nossos corações, Senhor. Fala o coração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E aí, tá ok aí? Ok? Deixa eu tomar um gole d'água, porque hoje eu vou falar com força. Tem que aquecer a voz. Meus irmãos, Neemias viveu durante o período em que Judá era uma província do Império Aquimênida. Ele havia sido designado para ser o copeiro do rei. O palácio de Suzã, e o rei era o Artaxerxes. O Império Aquimênida, eles tinham uma maneira diferente de lidar com os prisioneiros ou com aqueles que eram exilados. Eles se valiam das suas habilidades, dos seus dons, dos seus talentos, da criatividade, da sabedoria dos prisioneiros para então fazer crescer a sua nação. Eles não usavam como escravos, eles usavam para o crescimento da nação. É uma ideia muito inteligente. E Neemias era um copeiro do rei, que era um cargo de altíssima confiança. Era aquele homem responsável para todo tipo de bebida que chegasse para o rei. Beber primeiro passava pelo crivo de Neemias. Se alguém tentasse, por exemplo, envenenar o rei, quem morria primeiro? Neemias. Então Neemias era um cargo de confiança. O rei tinha altíssima confiança em Neemias. Então, através do seu irmão Hanani, Neemias está no capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2 e 3. Neemias ouviu sobre a condição lamentável de Jerusalém. Quem é que estava em Jerusalém, pastor? Estava morando em Jerusalém aqueles que sobreviveram, ou melhor, que escaparam do exílio da Babilônia. Porém, a Babilônia, quando invade Jerusalém, eles destroem completamente a cidade e o templo. As portas estão queimadas, os muros derrubados, as casas derrubadas. E aqueles que agora estão morando em Jerusalém, eles estão em completa ruína, destruição, opróbrio. Isso é uma vergonha tremenda, meus irmãos, porque as nações conheciam, a nação de Israel, que Deus era o Deus de amor, de misericórdia, de poder e de milagres. E agora, olhando aquela nação prisioneira, exilada, e outros vivendo em miséria em Jerusalém, era uma vergonha. Neemias, há muito tempo, já orava pela nação. Mas ele não tinha como é que eu posso dizer? Ele não tinha a noção do que estava acontecendo ali em Jerusalém. Morava distante. Mas a gente vai ver no texto que ele orava fazia tempo pela nação. Quando Hanani chega e Neemias pergunta: como é que estão meus irmãos em Jerusalém? E Hanani dá toda a representação de como eles estão. Neemias, ele entra em profunda tristeza de alma. Ele ora, ele chora, ele se tranca no quarto sozinho, não quer ver ninguém. Ele lamenta por vários dias, ele chora.
E esse Neemias tinha uma função de copeiro, onde ele levava principalmente para o rei Artaxerxes o vinho. Era a bebida preferida dos reis. E o vinho era sinônimo de alegria. Olha que contraste. O vinho sinônimo de alegria, e alguém vai levar o vinho com a cara triste. O rei Artaxerxes, ele domina o Império da Antiguidade nos anos 550 a 330 a.C. Esse reinado do Império Aquimênida foi fundado por Ciro o Grande. Ele expandiu as suas asas, o seu território, cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então não era um império qualquer. E aí, quando Neemias, após saber a notícia dos seus irmãos que estão em miséria em Jerusalém, ele não tem como disfarçar o seu semblante. E na primeira oportunidade que ele vai levar o vinho ou a bebida, ninguém diz, para o rei observa que ele estava triste. Neemias capítulo 2, do 2 ao 13, ele vai dizer: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Com certeza é tristeza do coração. E aí vai dizer o texto: eu fiquei com medo, sobremaneira com medo. Por que, meus irmãos, o copeiro não podia chegar triste diante do rei? Talvez tivesse reis que não percebesse se o copeiro está triste ou alegre. Isso acontece com pessoas que não têm intimidade com a outra. Isso acontece com pessoas que não ligam para a outra, nem percebem as emoções das pessoas. Artaxerxes era diferente. Artaxerxes tinha intimidade com Neemias, gostava de Neemias. Era um rei que não só confiava, mas ele tinha intimidade com Neemias. De imediato ele percebe a tristeza nos olhos de Neemias. Neemias então conta a verdade. O verso 3, Neemias diz: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai, dos meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Neemias conta a verdade ao rei. O rei entende então que este homem, esse copeiro, ele estava ali disposto a fazer alguma coisa por essas pessoas que estavam sofrendo. E não fique pasmado não pasme com isso, porque isso é normal de todo cristão. O cristão genuíno, verdadeiro, quando vê alguém sofrendo, quando vê alguém que está em miséria, ele se compadece. O que não é normal é se Neemias não se compadecesse. Já tinha perdido a sua devoção a Deus e seu amor ao próximo há muito tempo. Mas ele que estava ali nas suas regalias, porque o copeiro ganhava muito bem, vivia muito bem, obrigado, ele se compadece. Ele tem misericórdia daquele povo e ele vai até o rei. E aquela oportunidade que o rei dá, o rei pergunta a Neemias. Disse-me o rei, a partir do verso 4 do capítulo 2, disse-me o rei: o que é que você quer que eu faça? O que é que me pedes? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, dos meus pais, para que eu reedifique. No capítulo 2, do verso 6 ao 9, meus irmãos, Neemias ora, Neemias faz o planejamento, o rei pede um tempo. Quanto tempo você vai ficar fora? Então, se o rei pede um tempo, ele fez um planejamento de quanto tempo ele iria reedificar para retornar. E aí Neemias pede a carta branca ao rei.
autorização ao rei para pegar materiais, madeira, para ter a entrada aberta na floresta para pegar o que quisesse, porque a obra que Neemias iria fazer era uma obra gigantesca. No capítulo 2, verso 11 e verso 12, ou melhor, verso 6 e verso 9, Neemias então aquece o coração para ajudar aquele povo que estava sofrendo. No capítulo 2, no verso 11 e verso 12, Neemias ele mostra pela palavra de Deus que ele tinha a certeza daquilo que ia fazer. E isso é importante. Aquilo que você faz para Deus, você tem que ter certeza que é aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque o que você faz para Deus é algo somente que você gosta, ou é algo que te apareceu para te fazer somente, porque não tinha ninguém para fazer, é uma coisa. Outra coisa é o chamado que Deus tem na tua vida para realizar uma obra. É diferente. Neemias, ele tinha a certeza disso. É tanto que, quando ele chega em Jerusalém, após o rei autorizar, quando ele chega lá, ele passa 3 dias sem falar com ninguém. Não fala porque ele estava lá, não fala porque ele chegou, não fala porque ele está observando as coisas, ele passa a observar o que é que tinha para fazer. Isso é um ensinamento para nós. A primeira coisa para reconstruir em nossa vida, meus irmãos, é observar o que foi destruído. Sem observar o que precisa reconstruir, como vamos construir alguma coisa? O irmão da frente, se vocês observarem, ele tirou todo o telhado. Por quê? Porque ele observou que precisava reconstruir, porque estava danificado. A qualquer momento podia cair, foi o que ele me falou. Ele disse: pastor, teve um momento lá que o rapaz soltou um tijolo, quando ele soltou, caiu tudo. Estava segurado pelo não sei o que, ele disse, somente. Para reconstruir é preciso focar naquilo que já foi destruído, meus irmãos. É preciso avaliarmos a nossa vida para observar as arestas, as rachaduras que tem. Porque às vezes começa com a rachadura. Se você for aqui na frente do muro do grupo de vida, tem uma rachadura que vai do pé até em cima, lá em cima. O pedreiro chegou para mim e disse: pastor, vamos fazer esse serviço aqui? Eu falei: que serviço, homem? Não, abaixa o serviço que tu está fazendo aí, arruma um serviço. Essa rachadura aqui, pastor, a cerâmica que o senhor colocar, ele vai rachar aqui. E como é que foi que rachou isso? Ele disse que foi da sapata. Ele disse que tem que escavar ali no muro, colocar o que, amor, que eu falei? Uma viga fincada no chão, escavar o muro e fechar a viga, e só assim esse rachão não vai mais rachar a cerâmica que a gente colocar depois. Meus irmãos, para poder edificar, restaurar, é preciso saber onde a gente vai edificar. Presta atenção. No capítulo 2, versículo 18, Neemias então declara por que ele estava lá. Ele disse o seguinte: eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falou. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos-nos, e fortaleçam as mãos para esta boa obra. Neemias fez 2 comunicações: aos sumos sacerdotes, ao sacerdote e para o grupo que estava lá. Ele disse: Deus colocou no meu coração um projeto. Segunda coisa, Neemias disse: o rei me foi favorável, porque a boa mão do meu Deus ajudou. Ele me deu material, me deu todas as possibilidades de reedificar. E aí o povo disse:
então estamos juntos. Se Deus é contigo, se o projeto que você tem é de Deus, e se Deus abriu as portas, então a gente está junto com você. Você vai dizer para teu irmão assim: quando Deus abençoa, Ele prepara tudo, porque a boa mão dele está à frente de tudo. Toda obra, meus irmãos, Beto, toda edificação, toda obra para Deus, seja pequena, grande, média, ela vai incomodar os inimigos. O verso 10 do capítulo 2 fala que algumas pessoas ficaram sabendo do que Neemias foi fazer, do que Neemias declarou, e eles não gostaram muito. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Olha que coisa. Alguém quer fazer o bem, tirar da miséria, reedificar os muros, o altar, e tem gente que não quer. Marcos, tem gente que não quer o bem do outro. Pasmem, hoje existem pessoas assim, meus irmãos, até hoje. Tem pessoas que não querem ver, meus irmãos, o crescimento do grupo de vida. Você sabia disso? Triste, mas é verdade. Tem pessoa que não se agrada de mais uma igreja que está crescendo, forte no Senhor, e sendo usada para salvar almas. A única coisa que a gente quer é o bem das pessoas. Mas tem pessoas que para eles isso é desagradável. E o que é que eles fazem, pastor? Verso 19. Eles zombam. Eles desejam o mal. Porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o Sefamonita e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram, meus irmãos. Disseram: que é isso que vocês estão fazendo? O que é que vocês fazem? Querem se rebelar contra o rei? Mas Neemias estava focado naquilo que Deus mandou fazer. Sabe qual é Cristiane? Sabe qual é a prioridade daquele que vai fazer um projeto? É não sair do foco. Porque os inimigos vão se levantar, vai se levantar todo tipo de coisa, mas se você não sair do foco, Deus está com você. Neemias não saiu do foco. Verso 13 e verso 15. Olha que interessante, presta atenção. Eu estou lendo muito aqui porque a gente está sem data show, mas presta atenção. Neemias sai de noite, Williams. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi de noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. A primeira coisa que Neemias, Gabi, observou que precisava ser construído, Eliel, foi os muros e as portas. Por quê, pastor? Porque o muro é segurança. A porta é a segurança pessoal. Traduzindo de forma espiritual, o muro é a proteção da tua vida espiritual. E a porta é aquilo que você abre para as coisas de Deus entrar ou não. Lembra que Jesus disse em Apocalipse? Eis que estou o quê? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, o que é que Jesus faz?
Eu entrarei, cearei com ele e ele. Só que você esqueceu que Jesus está falando para crente. Está falando para a igreja ali, não é para não crente. Então eu posso ser crente em Jesus e estar abrindo a porta do meu coração para coisas que desagradam ao Senhor. Diga assim para teu irmão: abra a porta do teu coração somente para Jesus. Neemias foca em duas coisas: portas e muros. Agora é tremendo, diácono, tremendo que Deus mostra na sua palavra. Qual foi a primeira porta que é edificada em Jerusalém? Isso é lindo, meus irmãos. Estevão. Isso está, meus irmãos, a partir do capítulo 3, do verso 1. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram as portas e continuaram a construção até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Por que eles começam com a porta das ovelhas? Isso tem um simbolismo muito grande, meus irmãos. O que era a porta das ovelhas, pastor? A porta das ovelhas era uma porta de Jerusalém que historicamente servia para a entrada das ovelhas destinada ao sacrifício no templo. Ou seja, espiritualmente, Jesus a utiliza como uma metáfora para se referir a si mesmo como a única porta da salvação e proteção do ser humano. Está lá em João capítulo 10, verso 7. Eu quero que você abra para você acompanhar. João 10, 7, por favor. Jesus disse: eu lhes afirmo de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Que lindo, né, Adriana? Ele usa algo do Velho Testamento para dizer que ele é a entrada, a porta das ovelhas. E por que ele é a porta das ovelhas, meus irmãos? Porque o sacrifício das ovelhinhas que passavam por aquelas portas servia para quê? Para perdoar pecados, para salvar pessoas diante de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a porta da salvação. Eu sou a porta que qualquer ovelhinha entrar por mim será salvo. É o que ele diz, meus irmãos, em João 10, 9. Então 10, 7 aí, pula para o 9 agora. Eu queria que vocês lessem. 1, 2, 3, já. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Meu querido irmão, a primeira porta que tem que ser restaurada na minha vida e na tua vida é a porta da salvação. O ladrão na cruz fez tudo de errado na vida toda, mas só precisou restaurar uma porta: a entrada no reino dos céus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, o crente tem que acreditar pela fé que ele é salvo. Se Jesus o chamar hoje, ele tem que ter a certeza de que ele é uma pessoa que está na porta da salvação de Jesus. A primeira porta a ser restaurada é a porta das ovelhas. É o lugar onde vai te levar para a eternidade. Só lá você vai encontrar pastagem. Marcos, nós batalhamos tanto para ter comida aqui, para ter bebida aqui, mas só vamos encontrar verdadeiramente pastagens
Alimento verdadeiro só em Jesus, meus irmãos. Porque tudo que você conquista hoje vai passar. Mas a pastagem que Jesus dá é eterna. Você começa a se alimentar hoje e durará a eternidade. Se é que eu posso falar, durará. Agora, lendo o texto, eu encontrei algo interessante aqui que eu quero passar para vocês. Neemias 3,5. Lê para mim, por favor, aí. Alguém com a voz potente aí. Neemias 3,5. 1, 2, 3. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Meus irmãos, em toda reedificação, Adriana, Cleide ou Glória, em toda obra, sempre vamos encontrar pessoas que não se submetem. Pessoas com a cerviz dura. Que não se sujeitam à autoridade. Que desprezam as ordens ou os pedidos das autoridades. Que não se adequam à visão, que não contemplam a visão da liderança. Em toda obra, em toda igreja, em todo projeto, vai ter pessoas assim. Isso é um alerta para nós. Porque se somos servos dele, sabemos que ele levanta autoridades para cuidar da nossa vida. Seja líderes, seja diáconos, seja pastores, seja presbíteros, seja bispos, seja um pai, seja uma mãe. A rebeldia não pode fazer parte do crivo do crente. A desobediência não pode fazer, muito pelo contrário. Obedecer é uma dignidade. E melhor ainda, quando nós não concordamos, mas obedecemos a si mesmo, que não seja pecado, claro. Porque quando é pecado, eu tenho a obrigação de não obedecer. Mas o fato porque eu não concordo, mas todo mundo está concordando, porque eu não quero, mas todo mundo está querendo, eu tenho que obedecer, meus irmãos. Todo mundo edificando, e esse grupo, como é o nome? Os tecoitas, não se sujeitaram ao seu senhor. A gente não vai fazer, não vai ajudar não. Todo mundo com a mão na obra, edificando, um colando a madeira, outro pregando, o outro levando isso, levando aquilo. Eu disse, não, a gente não vai fazer não. Mas o teu senhor está mandando, não manda na gente não. Cuidado, diga para sua irmã, cuidado com a rebeldia. A obra acontecendo, os inimigos ficaram o quê, meus irmãos? Chateados, porque não queria ver. Eles só ouviram falar que Neemias ia fazer. Eles ficaram chateados. Porém, a obra começou já. Começou a acontecer. A cerâmica chegou. Chegou os pedreiros para botar a cerâmica. Chegou as portas de vidro. A obra começou a acontecer, meus irmãos. Vidas começaram a chegar nesse lugar. Vamos ver como os inimigos vão se comportar agora? Capítulo 4, verso 1 vai dizer o seguinte: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e ficou muito indignado e escarneceu dos judeus. Essa palavra escarnecer é a maneira delicada da Bíblia dizer assim: ele amaldiçoou todo mundo. Sabe o que é amaldiçoar? É querer a morte, tornar maldito. Nenhum crente pode amaldiçoar ninguém, meus irmãos. Ninguém. Nem o pior bandido. Quando a obra começa a acontecer, o inimigo fica furioso. Por isso eu falei aqui um dia desse, nós estamos em guerra. Não baixe as mãos, meus irmãos. Esse lugar está em guerra. Não pense diferente.
A todo momento os inimigos são furiosos. Pastor, o que é que eu tenho que fazer, pastor? A Bíblia diz o que é que você tem que fazer. Verso 6. Leia aí. Olha o que é que você tem que fazer. Vamos lá? 4, 6. Isso. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha o quê? Ânimo! O povo edificou, o povo fez o muro, pela metade já levantou, e o povo estava animado. Você tem que se animar, crente, porque a obra está sendo feita. Porque continuou. Porque os pastores pedem demais. Pelo amor de Deus. Porque tem que limpar a igreja tudo sujo. Não. Se anime, crente. Se eu fosse ouvir muita gente, a gente estava ainda debaixo daquela árvore ainda aqui, até hoje. Sim ou não, meus irmãos? Ou a gente dá um passo de fé, ou acredita no que Deus está fazendo, que Deus está conosco, ou vamos abandonar a fé, meus irmãos. Vamos, como diz, vamos comer, dormir e se jogar na gandaia. Não, meus irmãos, de maneira nenhuma. A prova viva de que Deus está conosco é que almas estão sendo salvas. Isso é a prioridade. E Deus tem abençoado a nossa vida nesse lugar. A obra de Deus tem acontecido, mesmo com um grupo tão pequeno, humilde, mas que ama o Senhor, mas que teme o Senhor. Deus vai acrescentar mais pessoas, mas não podemos ficar desanimados. Temos que ser animado. Vim para a RBD animado. Vim para o culto animado. Glória! Não é, Glória? Glória hoje chegou aqui e foi lá de fora. 20 minutos lá na porta chamando, ninguém abria para ela. Eu estava pensando que era testemunho de Jeová. Nós temos algo maravilhoso que luta por nós, é Deus, meus irmãos. Quando é que Deus luta por nós? Está lá em versículo 16 e 18. Ou melhor, 19 e 20. Deus luta por seu povo. Mas quando é, pastor, que Deus luta por seu povo? Olha o que é que diz o texto. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra que fazemos. Porém, nós estamos muito separados um do outro, longe um dos outros. Aí ele diz: no lugar que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi, a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Ele está dizendo aqui, ele estava com medo e identificando a distância de um com o outro. Sabe o que ele disse? Quando tocar a trombeta, corre para todo mundo ficar junto. E o nosso Deus, neste momento que todo mundo estiver junto, ele vai pelejar por nós. Sabe qual é um recado para a gente? Desculpa. Se nesta obra a gente começar a se separar um do outro, por opiniões diferentes, por isso ou por aquilo, Deus jamais pelejará por nós, meus irmãos. Mesmo com as nossas indiferenças, que são muitas, temos que entender que somos um só corpo em Cristo Jesus. Temos uma só unidade em Cristo Jesus e um único propósito. Independente de cerâmica, sem cerâmica, com chuva, sem chuva, com árvore, sem árvore, o único propósito maior que não pode abandonar a gente e que deve pairar a nossa fé neste lugar é o propósito de fazer a vontade de Deus e de ganhar almas nesse lugar. Esse é o maior propósito. Esse é o que nos une. Esse é a trombeta tocando para a gente correr e se abraçar novamente. Não é nada além disso, somente isso, meus irmãos. É o que une igrejas completamente diferentes. Igreja que batiza com pouca água, com muita saia, com pouca saia, com coque, sem coque, não importa. O mais importante é que o propósito da igreja seja abençoar pessoas
que não tem salvação de Cristo Jesus. Esse é a trombeta que toca. Eu quero te passar qual o desejo do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida, e você vai ficar chocado com o que a Bíblia está mostrando aqui. Eu queria que você acompanhasse aí, tá certo? Neemias capítulo 4, verso 2. Amor, eu espero você está anotando aí, eu lhe aguardo chegar. Obrigado, viu? É aqui. Capítulo 2, ou melhor, capítulo 4, versículo 2. Vamos lá. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. Quem falou? Os inimigos. Presta atenção. Os inimigos diante daquele. Ó, estava ali Marcos edificando, o William colando uma porta, o outro fazendo, e Adriana varrendo, todo mundo fazendo alguma coisa. Aí os inimigos chegam na frente de todo mundo. Olha o que é que eles falam. Esse público, na frente de todo mundo trabalhando, os inimigos chegam. O que fazem estes fracos judeus? Permite-se ler isto? Eles vão sacrificar neste lugar? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó e das pedras que foram queimadas? 3 coisas o inimigo vai desejar contra nós. A primeira, sacrificarão eles. Sabe o que o inimigo quer? Que eu e você jamais sejamos perdoados diante de Deus. Porque o sacrifício é perdão dos pecados. Sabe o que o inimigo está dizendo? Eles não merecem ser perdoados dos seus pecados, porque eles são tão ruins como eu. Vamos sacrificar nesse lugar, ou seja, vai ter perdão de Deus nesse lugar? Meus irmãos, muitos olham para nós e dizem assim: você é crente? Só porque você se mantém como alguém de Deus. Fez isso e aquilo no passado, era ruim de doer, agora eu sou crente. E daí? Graças a Deus. Se Paulo fosse pensar o que ele fez no passado e não se debruçar, se jogasse no chamado que Deus tem para ele, ele não seria hoje o apóstolo Paulo. O que importa, meus irmãos, o que fizemos no passado, o importante é que Jesus nos perdoou. O sacrifício dele aconteceu na cruz do Calvário e hoje somos nova criatura nele. Somos nova criatura em Jesus. Mas o inimigo diz: vocês não podem ser perdoados. Sacrificarão? Prestarão culto? Prestar culto ao Senhor é sinônimo de perdão de pecados. Prestar culto ao Senhor é sinônimo da mão de Deus sobre a pessoa. Por isso muitos chegam assim: vai de novo para o culto, de novo para a igreja, terça-feira, quinta-feira, domingo, de novo. Porque eles não entendem, meus irmãos. Eles não querem que sacrifiquemos. Eles querem que estejamos nas baladas, nos aniversários, nos casamentos. A adoração para Deus pode ficar para depois. Não pode. Deus exige exclusividade na adoração. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o tudo na tua vida. Segunda coisa que o inimigo diz: darão cabo da obra num só dia, ou seja, eles vão conseguir fazer a obra de Deus? Vai permitir que eles sejam usados para fazer a vontade de Deus? Meus irmãos,
Isso é a coisa mais sublime que existe. Pecador como eu, com você, ser usado para fazer a vontade dele. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, criador de tudo, nos usar, miseráveis criaturas, para fazer a sua grande obra. O inimigo fica furioso, porque Deus usa a mim e usa você. Oh, meu irmão, que privilégio. O Espírito Santo vem sobre você, sobre mim, para abençoar pessoas. Que privilégio, meus irmãos, Deus te abençoar financeiramente, você tirar do seu bolso para abençoar a obra de Deus. Que privilégio. Antes você tirava dinheiro para comprar um copo de cana, uma cerveja. Estava o dinheiro todo nas baladas. Hoje você tem o privilégio de abençoar a obra missionária, de abençoar a obra de Deus, de abençoar missionário. Que privilégio! Mas o inimigo diz, eles vão fazer a obra de Deus? Eles? Terceira coisa. Renascerão acaso dos montões do pó e das pedras que foram queimadas. Sabe o que o inimigo quer ver? Você destruído. Humildade não é sinônimo de miséria, não. Pobreza não é sinônimo de miséria, não, meus irmãos. Quem é miserável é Satanás. Eu posso ser pobre, mas não sou uma pessoa miserável. Porque quem pertence a Deus tem a maior riqueza que o homem pode ter, a sua salvação. Tem um cântico que diz assim: quando eu... Não é, amor? Qual é o canto? E eu que era pobre hoje sou rico, que era fraco. Como é? Que era fraco e hoje sou forte. Que era fraco, hoje sou forte, transformado pelo... Uma vez eu ouvi esse cântico na igreja católica, lá de Alto e Plano, eu era jovenzinho, e eles estavam cantando isso, né? E eu que era pobre, hoje sou rico. Teve uma reunião no final, para debater e tal, aí eu cheguei, não sabia, né? Não conhecia. Eu disse, que cântico é errado que a gente cantou aqui? Eu disse, qual? Como é que eu sou pobre e sou rico? Porque eu sou pobre e não sou rico. Eu não tenho dinheiro nenhum. Até o dinheiro para vir de ônibus para cá, um amigo meu que pagou a minha. Aí disse, não, é cheio da riqueza de Deus. Meus irmãos, você é cheio da riqueza de Deus. Você tem isso aqui, que é a palavra de Deus, que lugares nem tem mais. Nem tem mais. Isso aqui, se tem lugar que se for ler isso aqui, é morto, é preso. Você pode ler a hora que você quiser. Deus pode falar contigo a hora que você quiser. Isso não é riqueza. Você tem uma igreja pequenininha, mas o pastor é lindo. Não é? Então, essa é a riqueza. É a riqueza que Deus te dá. Olha a lágrima descendo. Mas você é rico, meus irmãos. E aí, são essas três coisas que o inimigo não quer ver. Não quer ver o teu perdão dos pecados, não quer ver você sacrificar, não quer ver a obra de Deus acontecer e não quer que você seja uma pessoa que tem uma autoestima, porque tem Deus na sua vida. Ele quer ver lá você humilhado, lá embaixo. Ele quer ver você dizendo que não pode, que Deus não pode nada na tua vida. Ele quer ver você chorando, lamentando. Ele quer ver você amaldiçoando o teu Deus, como uma mulher de Jó chega para ele e diz, amaldiçoa esse teu Deus. Olha o que teu Deus está fazendo contigo, marido. Olha teu estado. Meu Deus, eu não conheço mais esse homem não. Amaldiçoa esse teu Deus e vai morrer. Quase faltou dizer desgraçado, né? Faltou dizer isso. Qual foi a resposta de Jó? Alguém lembra? Mulher, tu tá ficando louca. Tu tá falando igual uma louca, uma maluca. Se eu recebi todo o bem de Deus, será que eu não posso receber o mal? Se Deus deu, Deus tira.
E ele complementa, isso eu acho lindo demais. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele vai se levantar sobre a terra. E ele se levantou. Por Jesus de Nazaré, meus irmãos. Se levantou sobre a terra, venceu a morte, venceu o mundo e venceu Satanás na cruz de Calvário. Aleluia. Já estava falando de Jesus. Mas o inimigo quer nos ver, sabe como? Humilhados, blasfemando de Deus, como a mulher disse para Jó. Não, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, meus irmãos, adore ao teu Deus. Aleluia. E para finalizar, meus irmãos, a obra de Deus, ela não pode deixar de ser feita. Jamais. Jamais, meus irmãos. Neemias 6, do 1 ao 4, ele vai dizer que, tendo ouvido Sabalate, Tobias, Gesem, o Arábio, era o trio do inferno. Esses três aqui: Sanbalate, Tobias e Gesem. E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam me fazer o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque eu iria cessar a obra para descer e estar convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu lhe respondi a mesma resposta. A obra que você está fazendo não pode parar. Mesmo que te mandem recado, te ameacem, diga assim: eu, para conversar com você, vou ter que parar a obra. E a obra de Deus não pode ser parada, ela tem que continuar. Neemias disse: não vou descer, porque a obra de Deus é maior do que tudo. 4 vezes vieram atrás de Neemias. 4 vezes ele deu a mesma resposta. Meus irmãos, quando Neemias, no início, quando ele ouve sobre o povo que estava doente, ou sofrendo, com dores, sofrendo, meus irmãos, humilhado, ele se compadece do povo e se coloca na brecha por esse povo. As pessoas aí fora estão sofrendo, meus irmãos. Existem jovens que agora, neste momento, estão se drogando. Existem jovens que neste momento estão vendendo as coisas do papai e da mamãe para pagar droga. Existem meninas que daqui a pouco, se não for já o horário, estão ali, aqui em Mangabeira, em vários lugares, fazendo ponto para poder ter dinheiro. Meus irmãos, em todo lugar existe corrupção. Talvez do seu lado, o teu vizinho, a tua vizinha está neste momento com depressão, ou sofrendo com uma doença grave. Temos que ter o mesmo espírito de Neemias, se compadecer das pessoas, meus irmãos. Tendo ouvido estas palavras, verso 4 do capítulo 1, ele vai dizer: jejuei, orei e lamentei por vários dias. Está faltando lamento, está faltando choro, está faltando colocar-se na brecha, meus irmãos. Estamos apáticos, frios, que nem a geladeira que eu ganhei.
O freezer está gelando mais do que... Na gente abre, chega, a geladeira faz assim. Parece que eu estou na Antártica. Tem crente que está que nem o congelador lá de casa. Neemias intercedia pelos pecados do seu povo. Olha, o que é interessante, Williams, a gente pensa que Neemias começou a agir quando ele soube que o povo estava em miséria. Antes ele já estava orando, ó, fazia anos. É o que ele diz aqui no verso 6. Neemias intercedia pelo pecado do seu povo. Sua ação não foi a do momento, e sim, a ação dele reedificar foi fruto da oração que já vinha. Deus já estava arquitetando no coração aquele que já estava pedindo, orando. Deus já estava dizendo: ei, tem um ali que está orando faz anos pela libertação do povo. Quem é? É Neemias. Então é ele que eu vou levantar para libertar o povo, para edificar os muros. Meus irmãos, esta obra, a obra na tua vida é fruto de oração. Toda quinta-feira tem gente pagando preço aqui. Nas terças-feiras tem gente pagando preço em oração. Por isso a obra de Deus está acontecendo. Segunda coisa. Neemias, ele chora, ele lamenta quando ele sabe da miséria. Sabe o que é isso, Adriana? Isso é misericórdia. É quando Deus olhou para mim, para você, viu a nossa miséria, a nossa pecaminosidade, ele teve misericórdia. Sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia no latim é miséria, miserável. E cordis, coração, literalmente significa alguém que coloca o coração na miséria alheia. Misericórdia é isso. É você ver alguém na miséria e você se compadece, que você coloca o teu coração naquele momento para ajudar aquela pessoa. Foi o que Neemias fez. E é o que eu e você temos que fazer. Porque pessoas estão na miséria aí fora. Viver sem Deus é estar na miséria espiritual. Pastor, como foi a oração de Neemias? Eu vou te dar uma dica. E aqui eu finalizo, indo para a conclusão. Como é que eu devo orar, pastor? A Deus, pelas pessoas. Verso 8, verso 9. Neemias ora a Deus pedindo o cumprimento das promessas, baseado na sua aliança. Sabe o que Neemias diz para Deus? Deus, tu te lembras, Senhor, que tu tens uma aliança conosco. Senhor, tu te lembras que tu tens uma promessa que o Senhor prometeu, que se o povo te obedecer, o Senhor vai juntar todo mundo como um povo só. Porém, se o povo te desobedecer, o Senhor vai espalhar o povo. Aí ele diz: nós estamos espalhados, Senhor, porque desobedecemos a ti. Desonramos o teu nome, fomos corruptos. Deus, sabe o que Neemias está dizendo? Ele se arrepende pelo povo. Neemias não se coloca acima do povo, apesar de ele ser alguém com a patente alta, mas ele se coloca igualzinho. Senhor, nós pecamos. Ele não diz: Senhor, teu povo pecou, é diferente. Ele diz: nós. Por isso estamos espalhados, mas ele diz assim: Senhor, lembra-te da tua aliança, nos junta novamente, me usa para edificar o povo novamente, até unidade, até amor. E Deus faz isso. Deus levanta ele. Diz assim para teu irmão: você sabia que Deus está te chamando hoje? Acredita nisso. A edificação foi concluída. Verso 15, verso 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, que tudo foi concluído, temeram todos os gentios
nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Sabe o que ela está dizendo aqui? Que quando Deus levanta pessoas para fazer a sua obra e a obra termina, o inimigo vai dizer assim: oxe, como é que eles conseguiram? Que milagre foi esse? Porque eu tinha certeza que eles não iam conseguir. Isso era o conceito deles. Sambalá, Tobias e Gesem, o trio Parada do Inferno, imaginavam que eles não iam conseguir. Tem até uma musiquinha que eles cantavam, né? Que quando eles construíssem, vinham as raposas e iam destruir. Meus irmãos, Beto, eu não quis colocar aqui, mas até um sacerdote foi pago para querer tirar Neemias do foco. Sabe o que o sacerdote disse? Neemias, hoje à noite eles vão vir querer te matar. Sabe o que tu faz, Neemias? Bota logo a porta do templo, do altar, e vai para lá, porque lá eles não vão conseguir te matar, porque eles sabem que toda pessoa que toca no altar, lembra disso, Williams? Não pode ser morto antes de ser julgado. Aí a Bíblia diz que Neemias disse assim: oxe, e eu posso entrar no altar assim? É? Só quem pode entrar é um sacerdote. Aí descobriu que aquele sacerdote tinha sido pago, subornado, para querer tirar Neemias da obra de Deus. Meus irmãos, o diabo paga até mesmo pessoas para te tirar da obra de Deus. Acredita nisso. Quantos convites, Eliel, eu já recebi para sair do prumo, para não agir com dignidade, para não agir segundo a vontade de Deus, simplesmente para aparecer para as pessoas, simplesmente para dizer para as pessoas: ó, Deus está me abençoando, e Deus está me abençoando, mas eu não preciso chegar para todo mundo e dizer: eu sou uma pessoa abençoada, a minha igreja é abençoada. Não, meus irmãos, o próprio Deus se encarrega de divulgar o que ele faz. Sim ou não? É Deus que faz. O que mais Jesus fazia era dizer como? Não conta a ninguém o que eu fiz. Era ou não era? Não espalhe para ninguém. O que é que acontecia? Mas se espalhar. Porque é o próprio Deus que faz a divulgação. É o próprio Deus que faz, meus irmãos. Não vamos querer dar um passo além do que nos foi exposto. Continue fazendo a obra de Deus, que ela vai ser concluída. Amém? Vamos ficar em pé.